Jesus Cristo, no seu sermão profético, alertou-nos sobre a perseguição religiosa. Todos os apóstolos de Jesus foram mortos e mortos pelo viés do martírio. Ao longo da história, a Igreja de Cristo enfrentou o martírio. O século XX foi o campeão nesta área. Mais crentes foram mortos no século XX do que em todo o restante da história da Igreja. Ainda hoje, muitos irmãos nossos são assassinados pela sua fé em Cristo Jesus, em muitos países onde a hostilidade é tão grande. Mas nós deveríamos nos alegrar, pois Jesus Cristo disse: alegrai-vos quando por minha causa vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Boa noite, família Pepel, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Muito obrigado por você me receber na sua casa nessa noite tão atípica, onde na última sexta-feira, ao meio da tarde, fomos surpreendidos com o decreto que nos proibiu de nos reunir presencialmente. Sempre como eu tenho falado nas nossas lives, nós estamos distantes uns dos outros fisicamente, porém o nosso coração pode estar junto na presença do Senhor em oração. Diante dessa instabilidade que foi gerada pelo decreto, hoje nós teremos um momento diferente de culto. Nós teremos um momento de estudo da palavra e de oração. E eu espero muito mesmo, esse é o desejo do meu coração, que o Espírito Santo de Deus fale com você e com a sua família nessa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu discípulo. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 1 e até o verso 3. Verso 1, 2 e 3. A palavra do Senhor fala assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante o nosso Salvador. Nessa noite, eu quero ter alguns momentos de oração com você e com a sua família. Inclusive, assim como a gente faz nas nossas lives de oração durante a semana, você pode deixar o seu pedido de oração em qualquer uma das nossas plataformas digitais, que o nosso Ministério de Mídia vai estar anotando o seu pedido e assim passando para o nosso Ministério de Intercessão, para que a gente esteja orando e intercedendo pela sua vida. Pois bem, o apóstolo Paulo aqui, ele instrui o seu jovem discípulo chamado Timóteo como ele deveria pastorear. Algo que você precisa guardar na sua mente e no seu coração, que as cartas do apóstolo Paulo sempre eram direcionais e intencionais. Direcionais porque ele mandava e enviava suas cartas para um grupo de pessoas, ou aqui no caso, para uma pessoa específica, e intencional porque ele sempre desejava tratar as situações que aquela comunidade ou que aquela pessoa estava vivenciando. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo, depois de instruir Timóteo sobre a sua situação, provavelmente estava preso, antes um pouco de instruir, no capítulo 3, Timóteo, como ele deveria escolher os seus oficiais, como ele deveria escolher os seus presbíteros e os seus diáconos, Paulo dirige o coração desse jovem à oração. E eu queria lembrar você, meu irmão e minha irmã, porque muitas vezes nós negligenciamos a oração. Gastamos pouquíssimo tempo na presença de Deus em oração. E se existe um momento histórico como esse que nós estamos vivendo, que nós precisamos, então, dobrar o nosso joelho, é hoje, é o dia de hoje. Eu gosto de olhar para esse texto e ver como o apóstolo Paulo instrui Timóteo a erguer as suas mãos e interceder pelas autoridades.
Os dias que nós vivemos, meus irmãos, são dias difíceis, aonde os nossos governantes, aqueles que estão à frente do nosso povo, muitas vezes tomam atitudes e decisões contrárias ao bem-estar ou até mesmo à palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é colocada na terra por vontade de Deus e que aqueles que governam, os magistrados que governam a nossa nação, nosso estado e nossa cidade, eles são instrumentos de Deus para a justiça. Por isso que antes de qualquer coisa que eu e você venhamos fazer, de qualquer discurso que eu e você venhamos ter, de qualquer atitude que eu e você venhamos ter para com os nossos governantes, nós precisamos interceder por eles, orar pelas suas vidas, para que eles sejam um instrumento de bênção para a nação que nós estamos vivendo. Por isso, nesse primeiro momento de oração com você, eu quero conduzir o seu coração para orarmos pelos nossos governantes. Oramos pela prefeita da nossa cidade, a Paula, oramos pelo governador do nosso estado, o Eduardo, oramos pelo presidente da nossa nação, o Jair Bolsonaro, enfim, homens e mulheres que carecem da graça de Deus e que precisam de sabedoria para gerir o povo. Baixe a sua cabeça aí na sua casa, vamos ter alguns instantes de oração. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque podemos entrar na Tua presença, ainda que nesse formato digital, para buscarmos o Senhor. Deus, tenha piedade de nós, tenha piedade da nossa mente, do nosso coração. Perdoa as nossas atitudes, perdoa, Deus, o nosso pensamento, porque somos falhos. Deus, nesse momento eu quero entrar na Tua presença, clamar ao Senhor nesse momento pelos nossos governantes. A iniciar, Deus, aqui, Deus, da cidade de Pelotas, a prefeita, Deus, Paula Mascarenhas. Deus, tenha piedade dessa mulher. Tenha, Deus, misericórdia da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus, ela venha agir, Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Deus, que ela venha ser tocada no seu coração. Eu clamo ao Senhor, pedindo que o Senhor levante homens fiéis a Ti, homens, Deus, prudentes, que possam estar próximo a ela, Deus, ser, Deus, seus conselheiros. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa mulher e aqueles que governam juntamente com ela. De igual modo, oro pela vida do Eduardo. Deus, guarda a vida desse jovem, Deus governante, para que, Deus, em nome de Jesus, as suas atitudes venham, Deus, trazer consolo e paz ao povo que ele está gerindo. Deus, sabemos que vivemos, Deus, em dias de pandemia e por isso precisamos de bons gestores. Dá sabedoria, Deus, ao nosso governador, para que ele possa, Deus, gerir o estado do Rio Grande do Sul em paz. Oro também, Deus, pela figura, Deus, do nosso presidente, Deus, Jair Bolsonaro. Deus, em nome de Jesus, eu intercedo pela vida desse homem. Deus, traz graça ao seu coração, traz misericórdia, Deus, às suas ações, para que, Deus, em nome de Jesus, não só, Deus, aqueles que são cristãos, mas a nação brasileira, venha, Deus, ser bem regida por esse homem. Muito obrigado, Deus, pelo sistema que vivemos de democracia nesse país. Continua, Deus, abençoados, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de qualquer coisa que nós venhamos fazer ou falar contra aqueles que nos governam, eu queria sempre desafiar você. Esteja em oração pela vida desses homens e dessas mulheres. Quero agora passar a palavra para a Railane, líder do IPPEL Kids. Ela deixou uma mensagem para as nossas crianças. Então, você, criança que está nos assistindo, senta pertinho do papai, abre bem o seu ouvido e preste atenção no recado que a tia Rai tem para você. Deus abençoe.
da nossa casa. Todo tempo é tempo de falar com Deus. Então, crianças, lembrem-se, estejam sempre conversando com o Papai do Céu. Então, a tia Rai vai convidar vocês para fazer uma oração. Vamos. Olá, galerinha de Jesus, tudo bem com vocês? Então, a tia Rai veio hoje dar um recadinho para vocês. E permaneça firme, corajoso. Lembre-se, a tia Rai sempre conta essa história, vira e mexe. Vocês lembram da história de Daniel? Sim, Daniel passou por muitas provações, mas Daniel nunca deixou de orar e falar com o Papai do Céu. Lembra-se daquela história da cova dos leões? Parecia tão difícil, tão impossível, mas Deus foi lá, cuidou de Daniel, mandou um anjo, fechou a boca do leão. Então, o que a tia Rai tem para dizer para vocês? Permaneçam firmes em oração. Chama a família, não importa a hora. Daniel orava 3 vezes por dia. A gente pode orar mais. A gente pode orar no horário para dormir. A gente pode orar na hora do lanche. Mas a gente pode orar em qualquer momento, em qualquer lugar da nossa casa. Todo tempo é tempo de falar com Deus. Então, crianças, lembrem-se, estejam sempre conversando com o Papai do Céu. Então, a tia Rai vai convidar vocês para fazer uma oração. Vamos fechar os olhinhos? Chama a família, chama. Vamos lá, vamos orar. Papai do Céu, nós te agradecemos por esse momento tão único, Senhor, que estamos vivendo. Um momento que precisamos estar mais pertinho de Ti. Te agradecemos por cuidar da nossa vida, da nossa família. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem olhado para nós com olhos de misericórdia. E desde já te agradecemos. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Até mais, crianças. Deus abençoe vocês. Que bom saber que as nossas crianças também precisam estar em oração na presença de Deus. Sabe, meu irmão, você tem me ouvido falar muito sobre isso. As nossas crianças, elas não são a igreja da manhã, elas são a igreja do Senhor Jesus já nos nossos dias. Não deixe de investir na vida devocional dos seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens. Nós precisamos zelar pela vida espiritual da nossa família. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. A palavra do Senhor fala assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Esse é um texto precioso e eu queria conduzir você novamente na leitura. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Texto precioso. É tão bom a gente olhar a vida que a gente conhece, pública do apóstolo Pedro, e perceber que aqui, quando ele já escreve as suas cartas, ele já é um Pedro mais maduro, um Pedro que está agora observando a igreja, que por alguns motivos estava sendo perseguida, e assim como o apóstolo Paulo em suas cartas, Pedro também aqui faz com que os seus leitores, os seus primeiros ouvintes, sejam direcionados à vontade de Deus para a sua geração. Algo que é precioso para você guardar nesse período desse texto que nós acabamos de ler, que aqui o apóstolo Pedro está falando diretamente para pastores e presbíteros. Ele está falando para aqueles que estão liderando a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele termina, então, a sua explanação agora falando sobre
oração, falando sobre como esses homens de Deus devem se portar diante da sua congregação, como esses homens de Deus precisavam se portar tendo vida piedosa. E as aplicações que eu e você podemos tirar desse texto, que são várias, elas podem nos auxiliar no período que nós estamos vivendo. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre duas simples aplicações. A primeira delas, falar sobre o nosso orgulho. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, ele vos exalte. A ideia que o apóstolo Pedro tem aqui nesse momento, quando ele escreve a sua carta, é a ideia de você estar entrando na presença de algum rei. Assim como eu e você, mesmo vivendo num sistema democrático, nós não podemos entrar na presença dos magistrados de qualquer maneira. Você não pode dar um pé na porta e entrar dentro do gabinete da prefeita, do governador ou do nosso presidente. Você precisa ser, sim, convidado ou ter esse encontro agendado. Nos dias da monarquia, nos dias que Pedro escreve aqui, que é um império, era, de certa maneira, até pior do que nos nossos dias. Você não poderia entrar na presença de um rei, você não poderia entrar na presença de um governante, porque se você entrasse, assim como Esté, por exemplo, entrou na presença de um rei, e aquele rei não desejasse a sua presença, você seria morto. A ideia de estar humilhado aqui, quando você percebe esse texto no original, é a ideia de você estar cingindo os seus lombos para baixo, ou você estar curvado. Então, o texto está nos lembrando que nós precisamos, sim, estar submissos, entregues à vontade do nosso Deus. E é interessante, abro um parênteses aqui para você, que se o apóstolo Pedro está nos dizendo para que a gente nos humilhe, que a gente seja humilhado, desculpe, ficou melhor assim, é porque nós temos uma luta com isso. O nosso coração não deseja estar humilhado na presença do Senhor. E essa palavra ela vai ao encontro de tantas outras teologias da nossa geração, que falam que você tem que ser exaltado, que você tem que ter orgulho, que você é o mais forte, que você dá conta de fazer as coisas. E o texto do apóstolo Pedro nos ensina, quando ele está ensinando os presbíteros da sua geração, dizendo, vocês precisam ter um coração submisso. Vocês precisam ter um coração humilhado diante de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vocês possam, então, poder ter o direito à fala. Isso mesmo. A gente, às vezes, lê esse texto e muitos pastores da nossa geração fazem uma interpretação completamente equivocada desse texto, dizendo que no tempo exato, ou no tempo devido, ou no tempo certo, Deus vai nos exaltar, trazendo a ideia de que Deus vai, então, agir poderosamente ao nosso favor e se nós somos pobres, vai nos tornar ricos, se estamos doentes, vai nos trazer a cura, enfim, que Ele vai simplesmente sanar as nossas mazelas. Não é essa a ideia de exaltar no tempo devido. A ideia, como eu falei para você, de alguém que entra na presença de um rei e que permanece curvado até que o rei tenha lhe dado o direito à fala, é essa a ideia de exaltar do texto. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, para que no tempo oportuno, ou no tempo correto, ou no tempo certo, o Senhor nos permita estar na presença dele e falar aquilo que nós precisamos falar. Tão precioso é esse texto quando colocado ao lado de outros textos das Escrituras, que nos lembram que nós agora temos esse livre acesso. Não por conta da nossa humilhação, não por conta da nossa submissão, mas por conta da ação de Cristo Jesus. A primeira verdade que você nos ensina, meu irmão, então é essa. Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo, quebrando o seu coração. De uma vez por todas, seja humilde diante do Senhor, quebrando o seu orgulho. E que Deus nos permita, então, entrar na presença dele, para que a gente possa, então, fazer e aprender
a segunda aplicação, que está no verso 7, quando ele fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Continua nessa ideia, meu irmão. Na presença de um rei, você entra curvado, com seus lombos cingidos. Esse rei agora permite você falar diante dele, e você então pode descarregar, você pode falar tudo aquilo que está pesando no seu coração. Você pode tirar de dentro de você toda a ansiedade, toda a dor, tudo aquilo que tem tomado conta da sua mente. Nos nossos dias são diversas as mazelas. Será que você tem entrado na presença de Deus e colocado na presença de Deus tudo aquilo que pesa o seu coração, tudo aquilo que movimenta a sua mente, tudo aquilo que te faz perder o sono, que te faz viver no amanhã em ansiedade? Será que Deus, ele tem sabido pela sua boca? Eu sei que ele é onisciente e ele sabe todas as coisas, mas será que ele tem sabido pela sua boca as suas ansiedades? Meu irmão, minha irmã, a nossa geração vive um conflito gigantesco, quando aquilo que nós pregamos em descansar no Senhor em oração é confrontado com as atitudes das nossas mãos. Nós lançamos a nossa ansiedade diante de Deus, mas nós tentamos resolver os problemas. Nós tentamos descansar diante de Deus, diante de toda essa pandemia, mas no fundo o nosso coração ainda anda ansioso. De uma vez por todas, eu quero convocar você que me ouve nessa noite. Nós precisamos aprumar o nosso discurso com a nossa prática de fé. Ou nós cremos que aquele que é soberano está no controle das nossas vidas e vamos colocar isso em prática no dia a dia, ou então nós estamos vivendo um evangelho aquém daquele do evangelho que o apóstolo Pedro, João, Tiago, Paulo pregaram. Nós precisamos lançar diante de Deus as nossas ansiedades. Nós precisamos derramar o nosso coração na presença de Deus. É lá o local onde o nosso coração é tratado. Nunca foi promessa do evangelho vivemos sem lutas e batalhas. Nunca foi promessa do evangelho que os nossos problemas seriam sanados. Nunca foi. Deus sempre foi e sempre será aquele que tem cuidado da nossa vida. Essa semana eu me deparei com umas fotinhas dessa da internet e eu achei muito pertinente a frase. Quando fala que a paz não está na inexistência de problemas, mas a paz está na presença de Deus. A paz, ela não está na inexistência de problemas. A paz, ela está na presença de Deus. O apóstolo Pedro, ele olha para essa igreja que estava sendo perseguida, ele olha para os seus irmãos que estavam fugindo por causa da opressão dos magistrados da sua época. Ele olha para aqueles presbíteros que têm que cuidar da igreja do Senhor e desafia a sua geração a estar humilhada diante de Deus, lançando diante dele toda a ansiedade, com a promessa perfeita da esperança que diz que Ele que tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro já não está mais entre nós, mas a palavra do Senhor está. O Deus a quem Pedro servia é o mesmo Deus que nós servimos hoje. E nós podemos, então, descansar nessa poderosa mão, estar submisso diante desse rei, que é soberano, falar com ele sobre todas as mazelas que estamos vivendo e ter a mesma esperança de que ele tem cuidado de nós. Não são os nossos governantes, não é a saúde no sentido da ciência, mas é o Senhor
que tem o controle dos magistrados, que tem o controle sobre a ciência, que tem o controle sobre a igreja, que tem o controle sobre o meu e o seu coração. É Ele que tem cuidado de nós. Portanto, meu irmão, num final de semana tão atípico, onde fomos tolhidos de estar presencialmente aqui louvando ao Senhor, que essa verdade aqueça a sua fé no início dessa semana, para que eu e você não venhamos esquecer, nosso Deus é soberano. Que eu e você não venhamos esquecer, nós temos acesso até a presença desse Deus. Que eu e você não venhamos esquecer que Ele está pronto a nos ouvir, a ouvir sobre as nossas mazelas e lamúrias do dia a dia. Que o nosso Deus, não podemos esquecer, Ele tem cuidado de mim, de você e da sua família. Ele não nos desamparou. Faça como Davi um dia fez. Davi um dia brigou com seu coração, dizendo, por que você está abatido, minha alma? Olha aí para o seu coração, olha para a sua mente, olha para dentro de você e diz, por que você está ansioso? Por que você está andando preocupado? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Os tempos são maus, mas Deus não nos desamparou. Que eu e você venhamos ter uma ótima semana na presença de Deus. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do apóstolo Pedro, um personagem da tua palavra tão parecido comigo e com os meus irmãos, tão humano, que teve uma vida, Deus, tão profunda com o Senhor. Pedro, melhor do que ninguém, Deus, talvez nesse Novo Testamento, sabe como lidar com a ansiedade. Por isso que ele escreve a esses homens, lembrando que o Senhor é soberano, lembrando que o Senhor nos ouve, lembrando que o Senhor nos conhece, lembrando, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. E assim como Pedro e esses primeiros leitores, nós também, muitas vezes, por conta dos gigantes que nos assombram, dos problemas que vivemos, nos esquecemos, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Deus, nesse momento, eu quero pedir a começar do meu coração, aquece a nossa fé, abre os nossos olhos, permeia, Deus, a nossa mente, toma conta, Deus, do nosso coração e nos ensina a descansar no Senhor. Guarda cada família que nos recebeu nessa noite na sua casa. Deus, para ter esse pequeno momento devocional, para que tenham uma semana abençoada, guardados pelo Senhor, guardados, Deus, pelas promessas das tuas palavras. Muito obrigado por esse momento, no nome de Jesus que eu oro. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a consolação eterna do Espírito Santo de Deus, esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão,